2018, eleição, a Copa não foi dessa vez e com certeza ninguém vai querer colocar o Tite na presidência. Dessa vez não deu, né, Brasil? E pra piorar, a complexidade do mundo tá cada vez se tornando mais, como eu diria, complexa. Então, pensando em todo esse sistema complexo, muitas pessoas já estão estudando sobre isso e querendo inovar. E eles entendem que é através da criatividade que a gente vai conseguir acessar um novo patamar de consciência na sociedade para a gente conseguir evoluir. Mas é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo assim: no meu tempo a política era muito simples. No meu tempo só tinha 2 partidos. No meu tempo, né? Ditadura não tinha corrupção. Eu já falei, a solução é liberar a arma. Pronto, tá tudo resolvido. No meu tempo. Esse tempo é o velho tempo. E um cara chamado Charles Eisenstein chama isso de história da separação. É uma maneira dicotômica de a gente levar a vida e é muito espantoso isso. É como se a destruição da Mata Amazônica não influenciasse a gente. É como se a gente olhasse um morador de rua e isso não fizesse parte da gente também, do sofrimento que a gente tem de ver aquela pessoa. É como se o mar que está poluído não fizesse a gente sentir alguma coisa por isso, ou os hospitais cheios de gente morrendo não fizessem a gente ficar preocupado. E isso era anteriormente. Hoje a gente consegue entender que está tudo ligado. Ninguém está separado. Essa questão de eu e você, a gente não está separado. É uma rede. Se a gente vê alguém sofrendo, se a gente vê as florestas sendo devastadas, se a gente vê a natureza se degradando, isso faz a gente sofrer também. Então esse é um dos conceitos principais e primeiros para a gente entender esse sistema complexo que está existindo na nossa vida. Bom, porque foi assim que a gente aprendeu na escola, na nossa cultura, no meio midiático, em tudo. A gente aprendeu que está tudo separado. E essa visão separatista impossibilita a gente de enxergar o que é a fome, o que é a guerra, o que é a dor, o que é a criminalidade, o que é a saúde, o que é a educação, porque a gente quer resolver tudo de forma simplista. Sem entender um contexto, essa forma rasa de a gente olhar as coisas tá se dissipando. A gente precisa começar a entender o mundo como uma complexidade. E é isso que eu vou falar mais. Pessoas que não encontram seu propósito, pais e filhos que não conseguem criar diálogo, violência na rua, todas essas questões que separam a gente fazem com que a gente não consiga entender realmente como resolver esses problemas complexos. E até a palavra resolver leva muito a gente a pensar que tem uma solução. E os sistemas complexos nem sempre vão ter uma solução única para isso. Quem fala isso é Adam Kahane em seus livros Resolvendo Problemas Difíceis. Ele entende que não tem como a gente resolver os problemas, porque se a gente pensa em resolver os problemas, a gente pensa que tem uma solução só para isso. E isso é muito complexo para a gente chegar, como a educação, como a política, como a saúde. Como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia, que é sua mulher, como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Não dá pra gente chegar e falar que vai pôr o menino lá e bater nele. Não existe mais isso, tipo, na educação. Uma criança tem todo um contexto, a política tem todo um contexto, a saúde tem todo um contexto para você entender. E tem diversos atores. O que eu quero dizer com isso? O Adam Kahane, ele colocou que existem 3 tipos de complexidade. A complexidade dinâmica, a complexidade social e a complexidade generativa. A primeira, que é a complexidade dinâmica, num contexto, por exemplo, da educação, ele entende que essa complexidade vai além do espaço e do tempo. E a causa e efeito estão separados. Quer dizer que, por exemplo, se uma tecnologia nova, uma política nova acontece lá na China, isso vai influenciar o Brasil. E se, por exemplo, o que está acontecendo, os cortes que estão sendo feitos na educação, vai refletir há 30 anos lá na frente. Então, as ações que a gente tem estão fora do espaço e do tempo. A causa e efeito estão fora do espaço e tempo. Então, tudo que a gente vai decidir fazer é complexo, entende essa dinâmica? Por isso que ele fala pra gente entender essa dinâmica de uma maneira total, ou no máximo que a gente conseguir entender. Mas não é isso que a gente faz, né? Os diálogos que a gente tem, as maneiras que a gente tenta encontrar é sempre resolver uma solução, e não é tão simples, né? A segunda complexidade é a complexidade social. No exemplo da educação que eu estava dando, por exemplo, existem diversos atores dentro dessa situação que agem ali. O professor, o aluno, os pais. E cada um tem uma perspectiva, tem uma opinião. E como que você vai chegar em um consenso nisso? É muito difícil. Então você tem que começar a abranger toda essa diversidade que existe. E isso vai atrás dos diálogos, né? É o que eu dei o exemplo do pai, tipo, bater no filho. Antigamente era normal isso fazer. Hoje em dia estão descobrindo que tem outras maneiras de fazer isso, mais complexas, porque a gente tem que entender isso. E a terceira é a complexidade generativa, que é a mais legal, a que eu mais acho da hora. Por quê? Ela entende que a gente está lidando com novas características, novos contextos, novas situações.
Então, você ter atitudes velhas para resolver novos problemas não funciona, que é exatamente igual à ditadura que estão querendo colocar, a intervenção militar. Funcionou, não funcionou? Cada um acha que funcionou ou não? Independe. Isso foi uma atitude e uma tentativa antiga. Hoje a gente tem uma nova sociedade com novas características, então o velho não vai funcionar. Por isso que a gente precisa se conectar com a criatividade. E para se conectar com a criatividade, temos que entender esses sistemas complexos que existem na nossa sociedade. Bom, e esse ano vamos às urnas, logo aí, tá chegando. E esse contexto político caótico que a gente fica desesperado, a gente não sabe o que fazer. Mas foi a gente que colocou essas pessoas no Congresso, na política. E também tem um lance muito louco, né? Que o Leandro Carnal fala muito disso, sobre a ética, né? Então a gente busca ética na política, mas não busca ética na sociedade, na comunidade. E essa ética envolve a gente entender todos esses sistemas complexos. Então esse vídeo é muito mais pra gente refletir sobre as nossas atitudes, a maneira como a gente tá se portando, sabe? A gente às vezes se desgasta um monte pra, sabe, dizer que eu tenho a verdade, mas a gente tá tudo conectado. E se a gente não fizer uma coisa diferente do que a gente está acostumado, vai continuar a mesma bosta. Eu não trouxe nenhuma solução porque o vídeo fala sobre isso, não tem solução. É muito mais uma reflexão para a gente começar a rever nossas atitudes, criar consciência de que o sistema caótico existe, a complexidade existe. E a gente precisa olhar para isso de uma forma mais abrangente. É nóis, meu nome é Daniel Ferraz, eu sou psicólogo. O resumo de tudo isso é que não existe uma solução. O importante é a gente saber que não sabe para onde seguir ainda. A gente criar abertura para isso. A gente só vai conseguir através da criatividade, de novos métodos. Mas se a gente estiver preso numa ideia, não tem como a gente abrir espaço para outras ideias. Isso que é o grande lance. Você entender que esse sistema complexo é difícil. Então se abra para conseguir entender melhor e dizer, putz, eu não sei o que fazer, como que a gente vai fazer? E aí? Vamos se juntar? Vamos trocar uma ideia? Vamos chegar num contexto? Mas é isso, é buscando, inovando e entendendo muito mais sobre essa complexidade que é a política e que é o Brasil e que é o ser humano. Curte, compartilha, se inscreve no canal, marca os amigos aí que é tudo revoltado, que acha que é tudo branco no preto, não sei o que. Talvez isso possa ajudar um pouquinho aí. Valeu? Até semana que vem. Uma bolinha, Neymar. Então, pera aí, só pra eu fazer a foto de divulgação, dá um sorriso, porque todas as fotos você sai com cara de imbecil. Quer que eu faça uma pose? Por favor, não. Por favor, não. Então vamos, galera, ó, que eu tô sentindo que o foco tá sendo esquivado aqui. Eu tô postando um bagulho seu, Não, é que a gente teve uma mudança de ideia. Sim, mas é que o rumo tem que ser o rumo. Vai seu cu. Mano, mata amazônica não existe. Ou é floresta amazônica ou é a mata de Amazonas. Nossa, eu tô começando a ficar com mal fome. Eu quero cagar. É nóis, meu nome é Daniel, eu sou psicólogo e eu estou rouco. Pera aí.